Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Letícia e, junto com a Keren, nós vamos apresentar o trabalho sobre corrosão. Bom, o que é uma corrosão? A corrosão ela é uma deterioração de material. Ele pode ser parcial, total ou pode ser superficial, né? A corrosão ela pode ser química, eletroquímica ou eletrolítica. Bom, a corrosão, ela também é considerada um problema de segurança e um problema econômico. Bom, aqui nós temos, por exemplo, a Estátua da Liberdade, que ela é revestida de cobre, e esse cobre sofreu um processo de corrosão, se tornando verde devido ao meio em que ele se encontra. Bom, a corrosão química, ela é uma corrosão espontânea, também conhecida como uma corrosão seca, porque ela não necessita de água. Nesse caso, nós temos, então, aqui o metal de zinco sofrendo uma corrosão devido ao ácido sulfúrico, e nela também não há liberação de corrente elétrica. Na imagem, nós temos o tubo de ensaio, e essas bolinhas, elas estão representando, nesse caso, o gás que nós estamos vendo, reagir, pela produção. Bom, a corrosão química também ela pode ocorrer no concreto. O que acontece? O concreto ele é feito por um material de silicato ou de aluminato. Nesse caso, nós temos aqui o ácido clorídrico atacando esse concreto, formando então as fissuras e podendo até levar a quebra dessa ponte. As pessoas que estão passando por cima dessa ponte, elas podem vir sofrer um acidente, e por isso que ela é considerada um problema de segurança. Bom, no caso das estátuas, nós temos a deterioração dessa estátua, e as pessoas, então, não vão mais frequentar esse local turístico. Então, nós temos, então, aí uma diminuição, dessa renda, dessas pessoas que estão nesse local, tendo, então, assim, um problema econômico. Bom, a corrosão química também, ela pode acontecer nos polímeros, né? E ela faz o quê? Faz com que ocorra a fissão dessas macromoléculas e vai, então, romper esses canos. No caso aqui, nós temos um cano corroído. Essa corrosão, nesse caso aqui, a gente está representando pelo ácido, no meio aquoso, né? E aí a gente tem a quebra. Bom, o PET também, ele pode ser considerado, de dois tipos, porque essa corrosão ela vai afetar a rigidez do material. Aqui a gente tem uma garrafa PET, a gente pode perceber que, colocando força, ela tem uma dificuldade muito grande de a gente amassar, devido à rigidez. Bom, e essa daqui, ela já é mais molinha, Então, o que acontece? A gente pode fazer essa corrosão com que ela ocorra no meio de... Ela é feita depois da reciclagem do PET, e a gente chama isso de termooxidação, onde que nós temos o oxigênio junto com o calor fazem a quebra dessa cadeia polimérica que a gente tem aqui, ó. Nós temos essa cadeia. Então, esse PET, essa cadeia, ela diminui o tamanho, Nós temos a quebra e faz com que o PET ele fique menos rígido nesse caso. Bom, também devido a esse processo de oxidação, nós temos, então, aqui a resina do PET, ela sofre essa coloração, ela sofre esse tom de coloração, essa diferença. Então, ela sai do branco, transparente, e vai para um tom meio amarelado. Bom, a corrosão já eletrolítica, ela precisa de uma corrente externa, então a gente chama ela de uma reação não espontânea. Ela ocorre em tubulações, em cabeamentos telefônicos, e tudo isso ocorre devido às correntes elétricas de fuga, que estão nesses locais, que vão fazer com que esse material, no caso das tubulações de metálicas, elas sofram essa corrosão. E para que ela não ocorra, a gente tem a proteção anódica. Bom, aqui nós temos, então, essa representação, onde a gente tem uma carga de corrente elétrica aqui, que vai atrair essa corrente elétrica de fuga e vai passar isso para um outro material que vai sofrer essa corrosão. Bom, aqui é o material que a gente pode ver, corroído. Bom, outro exemplo também, que no caso foi o que a gente falou, o cabo, então, positivo, vai ficar no anodo, E o cabo negativo, ele vai ficar sobre o cátodo. Aqui nós temos um exemplo, do caso de banho, em que o material,
né, que vai sofrer essa galvanoplastia, o que vai acontecer? A gente tem, então, aqui vai ser ligado esse retificador na corrente elétrica e ele vai promover essa transferência de elétrons, ou seja, do anodo, que esse, no caso, é o metal, para o catodo, né? E esse exemplo a gente pode ver, então, que seria nos instrumentos musicais. Um exemplo que eu tenho seria da minha prata, ela é feita... Da minha prata, não, desculpa, da minha flauta. Ela é feita por ligas metálicas junto com níquel. Então, e sobre ela a gente tem esse revestimento que eu acabei de explicar. Esse revestimento é feito de prata, porque a prata, ela, além de proteger, ela oxida mais rapidamente, e aí vai fazer com que ela se oxide e o material, e as ligas metálicas, eles não sofrem essa corrosão para que o som saia bom. E ela também dá um acabamento melhor. Bom, o que vai acontecer? O ar que sai da minha boca, na hora que eu assopro no bocal, ele vai fazer com que essa prata sofra essa corrosão, juntamente com as gotículas também que a gente tem da saliva, que no caso elas se formam com a condensação, né, desse ar sobre esse bocal. Então a gente tem aí a proteção desse material e a gente chama isso de galvanoplastia.